Uma manhã comum no consultório, um senhor de 74 anos sentou-se à minha frente. Suas mãos tremiam levemente, não por alguma condição médica, mas por algo muito mais comum e silencioso. Ele me olhou diretamente e confessou: doutora, eu não fazia ideia de que estava me prejudicando. Por anos, ele praticava algo que milhões de homens fazem em particular, completamente alheio aos danos silenciosos que isso estava causando ao seu corpo e bem-estar. E posso garantir, ele não está sozinho nessa situação. Sou a doutora Roberta Andrade, especialista em saúde masculina e urologia, com mais de 2 décadas dedicadas a ajudar homens maduros a preservarem sua vitalidade, intimidade e dignidade. E estou aqui hoje para compartilhar o que a grande maioria dos profissionais de saúde evita dizer abertamente. Depois dos 60 anos, a masturbação muda completamente, e se você não adaptar seus hábitos, ela pode afetar silenciosamente seu corpo, sua mente e até mesmo sua masculinidade. Provavelmente te disseram que é algo natural, inofensivo, até benéfico para a saúde. Mas e se eu te contasse que a forma como você a pratica importa muito mais do que você imagina? Neste vídeo, vou revelar 5 segredos essenciais sobre masturbação que homens mais velhos gostariam ter descoberto muito antes, verdades fundamentais que podem preservar sua circulação sanguínea, proteger sua próstata e até reacender aquela confiança que você achava perdida. Fique comigo até o final, porque o último segredo pode transformar completamente a maneira como você envelhece, se relaciona e vive os próximos anos da sua vida. Essa conversa pode estar atrasada, mas definitivamente não é tarde demais. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Vamos começar desvendando a primeira verdade, um segredo que transformou silenciosamente a vida de muitos homens maduros quando finalmente compreenderam sua importância. Segredo 1: sua ereção não é mais a história completa, e está tudo bem. Lembro-me perfeitamente de um paciente de 72 anos que entrou no meu consultório com uma expressão que misturava frustração profunda e vergonha. Ele me encarou e disse: doutora, eu não consigo mais fazer o que fazia antes. Isso significa que deixei de ser homem? Aquela pergunta partiu meu coração, porque é uma crença devastadora que escuto repetidamente de tantos homens que chegam ao meu consultório em pânico silencioso, enfrentando uma mudança para a qual nunca foram preparados adequadamente. Eles percebem que as coisas não são mais tão firmes, rápidas ou previsíveis como costumavam ser. Infelizmente, muitos automaticamente presumem que isso marca o fim completo da sexualidade. Mas deixe-me compartilhar a verdade que eu gostaria que todo homem acima dos 60 anos soubesse muito mais cedo. Sua ereção não é mais toda a história, e isso não representa fracasso algum. É simplesmente evolução natural. À medida que envelhecemos, o corpo passa por transformações completamente normais, o fluxo sanguíneo naturalmente desacelera, os níveis hormonais começam a oscilar, e os nervos levam mais tempo para responder. O que antes parecia automático e instantâneo agora requer mais paciência e intenção consciente. Mas isso não significa, de forma alguma, que sua sexualidade está quebrada ou perdida. Na verdade, ela pode se tornar muito mais significativa e profunda quando você para de medi-la exclusivamente pela rigidez física. O mundo em que você cresceu glorificava apenas o desempenho, equiparava masculinidade diretamente à resistência física, e raramente abria qualquer espaço para vulnerabilidade ou conversa honesta. Ninguém nunca te disse: o prazer ainda importa profundamente, a conexão ainda é fundamental, e você não precisa de uma ereção perfeita para experimentar nenhum dos dois. Já atendi inúmeros pacientes que passaram anos inteiros acreditando que eram defeituosos, quando na verdade só precisavam de uma nova compreensão sobre como o corpo estava naturalmente evoluindo com a idade. Muitos nunca perceberam essa verdade simples mas poderosa: orgasmo e ereção não são a mesma coisa. Você ainda pode vivenciar liberação profunda, intimidade emocional genuína e satisfação física plena sem necessariamente ter a mesma resposta completa que tinha aos 25 anos.
E como ninguém nos ensinou isso adequadamente, tantos homens sofrem em silêncio absoluto, acreditando que perderam algo que na verdade nunca se foi, apenas mudou de forma. O que realmente importa agora é presença, não performance. É permissão, não pressão constante. Quando você finalmente para de perseguir o que foi e começa a explorar genuinamente o que é agora, você abre a porta para um tipo completamente novo de intimidade, enraizada em paciência, curiosidade e profundo autorrespeito. Por isso este primeiro segredo é tão crucial. Já testemunhei vidas se transformarem completamente quando os homens finalmente compreendem que continuam inteiros, dignos e absolutamente capazes de prazer, mesmo que o caminho hoje seja diferente do que era décadas atrás. E falando em coisas que a maioria nunca ouviu, chegamos ao segundo segredo, um que vai ainda mais fundo no entendimento do seu corpo. E se eu te dissesse que a masturbação não é apenas sobre sexo, mas profundamente sobre emoção, memória e a forma silenciosa como permanecemos conectados a nós mesmos? O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre esse ato tão natural. Segredo 2. A masturbação não é apenas sexual, é emocional e neurológica. Não faz muito tempo, recebi um veterano aposentado no final dos 70 anos, vamos chamá-lo de Roberto. Ele não veio por causa de nenhuma emergência médica aparente. Ele veio porque, usando suas próprias palavras, simplesmente não sinto mais nada, doutora. Não só sexualmente, mas em geral. No início da consulta, ele estava convencido de que seus problemas eram puramente físicos. Mas quanto mais conversávamos abertamente, mais ficava evidente que a questão era outra. Seus hábitos não eram realmente sobre desejo sexual, mas sobre algo muito mais profundo, silencioso e fundamentalmente emocional. Roberto vinha se masturbando quase todas as noites há anos, não por luxúria ou desejo ardente, mas como uma forma inconsciente de lidar com outras questões. Ele não percebia que aquilo havia se tornado sua principal maneira de administrar tristeza não processada, problemas crônicos de sono e até uma profunda solidão. Aquele momento mudou completamente o modo como eu via a situação dele, e como ele passou a se enxergar. Esta é uma verdade fundamental que eu gostaria profundamente que mais homens conhecessem. Na casa dos 60 anos e além, a masturbação não é apenas uma liberação física mecânica. Ela está intrinsecamente ligada ao cérebro, às emoções e ao seu sistema nervoso inteiro. Após o orgasmo, seu corpo libera substâncias químicas extremamente poderosas, dopamina, serotonina e ocitocina, que naturalmente regulam o sono, reduzem significativamente a ansiedade e melhoram substancialmente o humor geral. Para muitos homens, especialmente aqueles que vivem sozinhos ou isolados, esse gesto aparentemente simples se transforma em uma forma crucial de recuperar calma interior, sensação de conexão e até mesmo controle sobre a própria vida. Mas quando esse ato é feito completamente sem consciência ou intenção, pode rapidamente se tornar algo vazio e mecânico. Foi exatamente o que aconteceu com Roberto. O ritual permaneceu, mas todo o significado genuíno se perdeu no caminho. Fomos educados e condicionados socialmente a sermos fortes o tempo todo, a enterrarmos profundamente nossas emoções, a acreditarmos que sentir profundamente é sinal de fraqueza inaceitável. Quando o único momento em que você realmente se permite soltar e sentir é em privado, durante o autotoque, esse ato deixa completamente de ser apenas físico. Ele se transforma em uma questão de sobrevivência emocional. O verdadeiro perigo não está no ato em si, mas em fazê-lo de forma completamente automática e desconectada. Se você recorre a ele apenas para matar tempo vazio ou fugir de um sentimento que você nem consegue nomear adequadamente, pode aos poucos perder completamente a capacidade de se conectar consigo mesmo em um nível muito mais profundo e significativo. Mas quando você se aproxima desse momento com verdadeira intenção e presença plena, o gesto se transforma em algo genuinamente curativo, um ato consciente de clareza emocional e manutenção da saúde neurológica. E sim, na sua idade atual, isso importa infinitamente mais do que você imagina. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Se este segredo já te surpreendeu, o próximo pode ser ainda mais urgente e impactante.
E se eu te dissesse que nunca se tocar, deixando essa parte fundamental de você completamente silenciosa e abandonada, pode estar causando muito mais mal do que bem ao seu corpo? O que você vai descobrir agora pode finalmente explicar mudanças físicas sobre as quais absolutamente ninguém te alertou antes. Segredo 3. A regra use ou perca é real, mas é profundamente mal compreendida. Lembro-me claramente de um paciente chamado Carlos, 74 anos, viúvo há mais de uma década, que finalmente decidiu voltar a namorar. Quando ele veio me consultar, não estava animado ou esperançoso. Estava profundamente envergonhado e frustrado. Doutora, finalmente encontrei alguém especial depois de todos esses anos, mas meu corpo simplesmente não funciona mais como deveria, ele me confessou, e dava para sentir a dor genuína na voz dele. Carlos estava completamente convencido de que algo estava irreversivelmente quebrado dentro dele, que já era tarde demais para qualquer solução. Mas o que ele não sabia, e o que tantos homens nunca ouvem de ninguém, é que não era disfunção permanente. Era simplesmente desuso prolongado. Seu funcionamento sexual não está atrelado apenas à idade cronológica, mas fundamentalmente à atividade e uso regular. Assim como qualquer músculo enfraquece progressivamente sem movimento constante, os tecidos e vasos sanguíneos do pênis respondem diretamente à frequência de uso e estímulo. Quando ficam sem estímulo adequado por períodos muito prolongados, esses tecidos naturalmente começam a atrofiar. As terminações nervosas ficam embotadas e menos sensíveis, a elasticidade natural dos tecidos diminui significativamente, e a circulação sanguínea desacelera gradualmente. E a parte mais frustrante. Ninguém avisa você sobre isso até que já tenha acontecido completamente. Carlos não se tocava havia vários anos, não porque não quisesse ou não tivesse desejo, mas simplesmente porque achou que aquilo já não importava mais na fase da vida dele. A rotina diária foi gradualmente apagando o desejo, e ele simplesmente deixou ir, acreditando sinceramente que era apenas o curso natural e inevitável do envelhecimento. Enquanto isso acontecia, por dentro, seu corpo foi silenciosamente se adaptando a esse abandono, fechando lentamente portas que poderiam ter permanecido completamente abertas com apenas um pouco de atenção regular. A boa notícia que transformou tudo para Carlos? Não era tarde demais, nem de longe. Com estímulo suave, consistente e regular, sem nenhuma pressão ou expectativa irrealista, apenas presença consciente, ele gradualmente voltou a sentir. Não foi um processo imediato ou mágico, mas aos poucos, semana após semana, o corpo dele começou a lembrar. E com isso, um pedaço fundamental da sua confiança pessoal renasceu completamente. Muitos homens acreditam erroneamente que sem um parceiro ou parceira, a saúde sexual simplesmente não vale a pena ser mantida ou cultivada. Essa crença é não apenas falsa, mas genuinamente nociva para sua qualidade de vida. Nesta fase crucial da vida, a masturbação não é apenas sobre prazer momentâneo. É fundamentalmente sobre manter todos os sistemas ativos e funcionais, os tecidos saudáveis e elásticos, e o corpo plenamente engajado. A verdade é simples mas profundamente poderosa. Você ainda importa imensamente, e seu corpo ainda quer responder adequadamente se você der a ele essa chance. Mas se o desuso prolongado cria dano silencioso e progressivo, e o uso da maneira errada também pode prejudicar seriamente, o que dizer então de um hábito extremamente comum que na prática reprograma seu cérebro inteiro na direção completamente errada? No próximo segredo crucial, vou revelar algo que é quase invisível na vida cotidiana de homens mais velhos, mas que pode estar silenciosamente diminuindo sua sensibilidade natural, derrubando seu desejo genuíno e mudando profundamente como você experimenta a intimidade real. Segredo 4. A pornografia pode estar destruindo seus reflexos sexuais sem que você perceba. Certa tarde, conversei longamente com um paciente de 68 anos, também viúvo, que estava lutando contra uma perda progressiva de sensação tanto física quanto emocional. Ele me disse algo que, infelizmente, escuto com muita frequência no consultório. Ainda me toco regularmente, doutora, mas me sinto completamente desconectado de tudo. É como se nada realmente me alcançasse mais. No início da nossa conversa, ele também estava convencido de que era apenas a idade avançando naturalmente. Mas conforme o diálogo foi se aprofundando, algo ficou cristalino para mim: sua rotina noturna habitual,
fortemente baseada em pornografia como principal fonte de conforto e estímulo, havia começado silenciosamente a roubar sua capacidade natural de sentir prazer na vida real. À medida que o cérebro envelhece naturalmente, ele se torna progressivamente menos flexível e adaptável. Se você usa pornografia como sua forma primária de estímulo sexual há muitos anos consecutivos, seu cérebro pode ter se adaptado completamente ao input artificial de altíssima intensidade e recompensa instantânea, tudo isso à custa da sua capacidade de intimidade real e genuína. A pornografia moderna desencadeia uma inundação completamente artificial de dopamina no seu cérebro. Com o passar do tempo e uso repetido, isso literalmente reconfigura todo o sistema neurológico para responder apenas a estímulos visuais cada vez mais extremos e à constante novidade digital. De repente, sem você perceber claramente quando aconteceu, o toque real de uma pessoa ou até mesmo seu próprio toque parece opaco, distante, nunca suficiente para gerar a mesma resposta. O que torna isso especialmente perigoso e insidioso é a gradualidade do processo. No começo, parece apenas um conforto inocente e conveniente, uma forma fácil de relaxar. Mas um dia você subitamente percebe que as imagens artificiais na tela te excitam infinitamente mais do que qualquer conexão humana real, que sua imaginação natural completamente silenciou, e que seu corpo está profundamente entorpecido, embora sua mente ainda genuinamente queira sentir algo. Meu paciente descreveu perfeitamente essa sensação como estar trancado num cômodo com todas as luzes acesas, mas completamente sem janelas. Ele conseguia ver tudo, mas não conseguia mais se conectar genuinamente com nada. Trabalhamos juntos cuidadosamente para reduzir gradualmente essa dependência, sempre sem julgamento, com muita paciência e compreensão. E o que aconteceu nas semanas seguintes o surpreendeu completamente de uma forma maravilhosa. Em poucas semanas de afastamento consciente das telas, ele voltou a sentir genuinamente. A sensibilidade natural retornou progressivamente, a imaginação reacendeu, tudo isso simplesmente porque ele se afastou deliberadamente da tela artificial e começou a se reconectar verdadeiramente ao próprio corpo, à respiração consciente e ao seu mundo interno real. A única coisa que eu sinceramente gostaria é que ele tivesse começado esse processo muito antes. Teria poupado anos inteiros de dormência emocional e física desnecessária. Segredo 5. A masturbação pode ser um verdadeiro salva-vidas, não um problema. Um senhor de 75 anos, vamos chamá-lo de Antônio, sentou-se diante de mim durante um check-up de rotina completamente normal. No final da consulta, quando eu já estava prestes a encerrar, ele hesitou visivelmente e finalmente perguntou em voz baixa: Doutora, ainda é certo e apropriado eu me tocar nessa idade? Aquela pergunta me parou completamente, não porque fosse incomum no meu dia a dia, mas porque eu já a ouvi literalmente inúmeras vezes ao longo dos anos, sempre carregada desse mesmo constrangimento profundo, como se fosse uma confissão de algo vergonhoso ou inadequado. O que Antônio não sabia, e eu sinceramente gostaria que absolutamente todo homem mais velho compreendesse profundamente, é o seguinte: não é algo de que se envergonhar ou esconder de forma alguma. Muito pelo contrário. Nesta fase específica da vida, a masturbação pode genuinamente ser um dos atos de autocuidado mais importantes e benéficos que você tem disponível. Quando feita com verdadeira intenção e presença consciente, a masturbação sustenta muito mais do que apenas satisfação sexual momentânea. Mantém os tecidos pélvicos saudáveis e funcionais ao incentivar ativamente o fluxo sanguíneo regular. Ajuda significativamente a próstata ao escoar fluidos que de outra forma poderiam estagnar e causar problemas. Alivia naturalmente a ansiedade crônica. Melhora substancialmente o humor geral. Auxilia profundamente na qualidade do sono através da liberação natural de neuroquímicos calmantes. Mas além de toda essa biologia e fisiologia importante, há algo ainda muito mais vital e profundamente humano. Ela mantém você genuinamente conectado àquela parte essencial de si mesmo que ainda sente desejo, ainda preserva sua identidade masculina, ainda quer sentir-se plenamente vivo e presente. Quando a esposa amada de Antônio faleceu tragicamente, ele parou completamente tudo relacionado à sua sexualidade. Ele estava totalmente convencido de que aquele capítulo da vida dele havia definitivamente acabado para sempre. Por quase 6 anos completos, não me permiti sequer um único momento de prazer desse tipo, ele admitiu com tristeza. Achei sinceramente que era inadequado e desrespeitoso.
Não pensei que ainda me fosse permitido ser esse tipo de homem. Essa frase específica ficou gravada profundamente comigo. Já a ouvi ecoar de forma quase idêntica em tantos outros pacientes ao longo dos anos. Vivemos em uma cultura que sistematicamente ensina homens mais velhos a irem progressivamente se calando, encolhendo socialmente, deixando simplesmente de sentir e existir plenamente. É um mito cruel e destrutivo. A verdade real é que o desejo genuíno não desaparece magicamente com a idade. Ele apenas naturalmente fica mais suave, mais sutil. E se você não escuta e não responde a ele conscientemente, ele lentamente se transforma em solidão profunda e perda de identidade. Quando Antônio finalmente voltou a se reconectar gentilmente consigo mesmo, sem nenhuma pressão ou expectativa, apenas presença e aceitação, algo maravilhoso aconteceu. Seu humor geral elevou visivelmente, ele começou a dormir significativamente melhor, sorriu muito mais. Ele não estava de forma alguma perseguindo juventude perdida ou tentando negar a realidade. Ele estava simplesmente reconquistando sua dignidade fundamental como ser humano. E é exatamente isso que a masturbação pode genuinamente representar na vida madura. Não uma fuga da realidade ou negação, mas um retorno consciente a si mesmo. Uma forma poderosa de dizer internamente: eu ainda importo profundamente. Eu ainda mereço sentir prazer e conexão. Conclusão: 5 segredos que podem transformar sua vida. Se você chegou até este ponto do vídeo, quero agradecer profundamente, não apenas por ter assistido e ouvido, mas por ter a coragem genuína de encarar um assunto sobre o qual a maioria esmagadora dos homens da sua geração nunca teve permissão social ou emocional de falar abertamente. Isso por si só já coloca você em uma categoria extremamente rara de verdadeira força interior. Não a força superficial da negação ou da falsa masculinidade, mas a força profunda da compreensão, aceitação e crescimento pessoal. Estes 5 segredos fundamentais que compartilhei não são apenas dicas médicas genéricas ou conselhos vazios. São verdades duramente conquistadas, cuidadosamente moldadas por vidas reais, arrependimentos reais e despertares transformadores reais de homens que sinceramente gostariam de ter sabido tudo isso muito antes. Começamos desmontando completamente o mito destrutivo de que a ereção física define sua masculinidade ou valor. Muitos homens passam anos inteiros em pânico silencioso e vergonha desnecessária, sem saber que prazer genuíno e conexão profunda continuam absolutamente possíveis, mesmo que toda a mecânica corporal tenha mudado significativamente. Depois exploramos como a masturbação não é apenas física ou mecânica. Ela é profundamente emocional, fundamentalmente neurológica e essencialmente humana. E quando feita com verdadeira consciência e intenção, pode ancorar você emocionalmente como pouquíssimas outras coisas. Você descobriu que o desuso prolongado definitivamente não é inofensivo. Ele pode fazer seu corpo gradualmente esquecer, devagar mas consistentemente, o que antes conhecia tão naturalmente e bem. Mas com consistência gentil, presença consciente e paciência genuína, é absolutamente possível ajudar seu corpo a lembrar completamente. Falamos abertamente sobre o custo oculto e devastador da pornografia, de como ela sistematicamente reconfigura seu cérebro inteiro e progressivamente embota sua capacidade de resposta à conexão humana real e genuína. E finalmente, chegamos a uma verdade fundamental que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, que a masturbação, especialmente na idade madura e avançada, não apenas não é fonte de vergonha, mas pode genuinamente ser um verdadeiro fio de vida. Uma forma essencial de permanecer profundamente conectado à sua identidade, ao seu corpo físico e ao sentir-se plenamente vivo e presente. Conheci literalmente inúmeros homens nos 60, 70 e até nos 80 anos que me disseram com tristeza: doutora, eu achei sinceramente que essa parte da minha vida tinha acabado para sempre. Eu realmente acreditava que não havia mais nada para sentir, nada mais para oferecer a mim mesmo ou a outra pessoa. O que aprendi profundamente em décadas dedicadas a esta área específica é uma verdade simples mas poderosa: o desejo genuíno não se aposenta, não se extingue magicamente. Ele naturalmente suaviza, muda de forma e intensidade, mas definitivamente não desaparece. Quando você finalmente aprende a encontrar e aceitar seu corpo exatamente onde ele está agora, não onde ele estava há décadas atrás, você descobre algo genuinamente poderoso e transformador. Você ainda é homem.
Você ainda é inteiro e completo. E você ainda é absolutamente merecedor de prazer, conexão e vida plena. Onde quer que você esteja nessa jornada pessoal agora mesmo, solteiro ou com parceira, sexualmente ativo ou recomeçando depois de anos, espero sinceramente que estas 5 verdades fundamentais ajudem você a reclamar conscientemente o que nunca foi genuinamente perdido. Apenas aguardava pacientemente ser relembrado e reconquistado. Sua idade cronológica não te desqualifica de sentir profundamente, tocar com intenção ou curar emocionalmente. Na verdade, pode ser exatamente o motivo perfeito para começar agora mesmo, hoje. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Se esta mensagem falou genuinamente com você, mesmo que apenas um pouco, convido você calorosamente a fazer parte de algo muito maior que apenas um vídeo isolado. Deixe um comentário sincero dizendo qual dos 5 segredos mais significou pessoalmente para você e por quê. E se você está verdadeiramente pronto para continuar aprendendo, crescendo continuamente e recuperando sua saúde com dignidade plena, inscreva-se agora no canal e ative as notificações completas. Compartilho regularmente orientações honestas, práticas e cientificamente embasadas feitas especificamente para homens acima dos 60 anos, porque sua história pessoal ainda importa imensamente. Você não é invisível socialmente. Você não está acabado ou ultrapassado. Há muito mais vida genuína, conexão profunda e vitalidade plena pela frente se você estiver genuinamente disposto a alcançá-las conscientemente. E se este vídeo fez você imediatamente lembrar de alguém próximo que precisa urgentemente ouvir essa mensagem, por favor envie para ele agora mesmo. Você nunca sabe exatamente o quanto uma conversa honesta como esta pode fazer diferença transformadora na vida de alguém. Vamos continuar quebrando esse silêncio destrutivo juntos, passo a passo. Você merece a verdade completa. Você merece apoio genuíno. E acima de absolutamente tudo, você merece sentir-se plenamente vivo novamente. Até o próximo vídeo, cuide-se bem.